Gente, boa tarde. Nós estamos dando início ao nosso culto no Cine. Quero convidar vocês a estar orando, onde quer que vocês estejam aí. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos refletir nesses dias que está acontecendo. Nós sabemos que Deus continua no controle de tudo. O trono dele continua inabalável, o reino dele é inabalável. Então, nada passa despercebido aos olhos dele. Que nós venhamos orar. Pai, nós entramos em Tua presença nessa hora. Nós queremos bendizer o Teu santo nome nessa tarde. Nós queremos entoar louvores a Ti. Nós queremos Te engrandecer, Te agradecer. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia ter se renovado mais uma manhã em nossas vidas, mais um dia. Pai, que no nome do Senhor Jesus o Senhor possa abençoar, Pai, cada vida que venha assistir esse culto. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam transformados, que eles sejam restaurados, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação de vidas em nome do Senhor Jesus. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todo sempre. Nós bendizemos o Teu santo nome, nós não cansamos de falar que o Senhor é bom, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós queremos sim, Pai, viver o teu melhor dia. Nós queremos viver na Tua presença todos os dias de nossas vidas. Por isso nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor possa tocar, visitar cada pessoa, que no nome do Senhor Jesus, se ela estiver precisando de cura, que ela receba a cura, que se ela estiver precisando de transformação, que ela receba a transformação, que ela estiver precisando de um ânimo novo, que ela receba um ânimo nesse dia, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós o abençoamos como autoridade no mundo espiritual. Nós decretamos que toda a falência do inimigo, em nome do Senhor Jesus, contra a vida de cada pessoa, Pai. Nós queremos Te pedir a Tua misericórdia, nós queremos Te pedir o Teu perdão, Jesus. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoa por tudo que nós fizemos que não Te agrada. Em nome do Senhor Jesus, desde já nós te agradecemos, Pai. Desde já nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, grandes coisas fez o Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso, das coisas que o Senhor tem feito por nossas vidas. Por isso nós queremos Te pedir, Pai, que esse culto, Pai, não seja o mesmo, porque nós sabemos que todos os dias é novo em Tua presença. Nós sabemos que o Teu Evangelho é boas novas, é novidades todos os dias. Então nós queremos Te pedir, Pai, que cada pessoa nessa hora, Pai, que no nome do Senhor Jesus ela volte a viver, Pai. Que volte a frutificar, que volte a dar fruto, que volte a ter ânimo. Em nome do Senhor Jesus, nós o abençoamos. Nós desde já, Pai, Te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade, Pai. Tenha total liberdade no meio desse culto, hoje e para todo sempre. Amém. Começar a partir do louvor e dando continuidade ao nosso culto, vamos estar trazendo um momento de louvor. Quem quer que você esteja, você pode estar cantando para a gente, adorando ao nosso Deus, que a presença dele é real, tanto aqui como aí onde você está. Amém? A glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos. Ao único que é digno de receber e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos
ó Rei Jesus, coroados a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós invocamos o teu nome, Deus, através do nosso louvor, que possa subir como um incenso suave nas suas narinas, Deus. Dizemos que o Senhor é grande, que não há outro como tu, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, pois só tu és digno de toda a honra, toda a glória, louvor, adoração. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Quero estar perto, estar ao seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, voltando a ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou.
Mesmo espírito de adoração, ele abriu mão de sua glória, sangrando no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um corpo de vinho, ele me deu um som, carne e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o rio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias me ensinai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Se eu tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Se eu tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, eu sou
agradecemos, Jesus, pelo amor e seu sacrifício, como isso nos comprou uma morte eterna, nos tirou de onde éramos sujos, e o Senhor nos comprou com seu amor. Nós te agradecemos, nós dizemos que nós somos um em ti. Amém, Senhor. Bem, a palavra de hoje é baseada no tema Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Esses são três atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos de Deus, ele é dividido em duas partes. Existem os atributos incomunicáveis e existem os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que somente Deus possui. Os atributos comunicáveis, eles são aqueles atributos que ele dividiu conosco. Quais seriam esses atributos? O amor é um dos atributos que Deus ele dividiu conosco. A santidade também é um atributo que ele partilhou conosco. Só que, diferente de nós, Deus ele tem atributos específicos que só ele possui, como a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje está baseado nos Salmos 139. A gente vai ler ele agora. A gente vai ler os Salmos completos. Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces o meu pensamento. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra mim? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesse momento, se você está na sua casa, eu queria pedir que você curvasse sua cabeça e a gente vai orar nesse momento, para que Deus ele nos dê entendimento acerca dessa palavra. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar te cultuando ainda aqui em nossas casas, Senhor. Nós não deixamos de ser igreja por isso, nós não deixamos de ser teus filhos por isso. Nós não precisamos do nosso prédio, do nosso templo para poder te louvar. Nós estamos aqui te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela tua palavra, que nós podemos ler ela com liberdade no nosso país, que o
continue nos abençoando e nos dando entendimento acerca dela. Abençoa as nossas vidas para que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações. Derrama da tua graça para que o teu Espírito Santo possa estar ministrando a nós nesse momento. No nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Alguns comentaristas antigos e alguns rabinos referem-se a esse salmo como sendo a coroa de todos os salmos. Ele é um salmo muito bonito e bastante conhecido, né? Ele é comumente atribuído a Davi, apesar de que muitos historiadores não concordam, mas a maioria concorda que ele foi um salmo escrito por Davi. Esse salmo mostra que Davi ele estava sofrendo com perseguições e ele clama a Deus para que Deus sonde o coração dele, para que ele possa ver se essas acusações são de fato verdadeiras. E ele clama a Deus baseado no fato de que Deus ele conhece todas as coisas, de que Deus ele é onisciente. E ele fala da onisciência de Deus do verso 1 até o verso 6. E do verso 7 até o verso 12, ele começa a falar da onipresença de Deus, de como Deus ele está presente em todos os lugares. E do verso 13 ao verso 18, ele começa a falar sobre o poder de Deus por meio da sua criação, da criação da humanidade. E esse salmo é um salmo que revela, de fato, esses 3 atributos de Deus. Esses atributos que são incomunicáveis, que só Ele tem. Nós, seres humanos, não podemos ser onipresentes, oniscientes e onipotentes. Mas o Senhor, sim. Isso é uma característica que só Ele tem. Esse salmo ele é muito pessoal e ele claramente revela esses 3 atributos de Deus. Eu queria começar falando sobre a onisciência de Deus, que está do verso 1 até o verso 6. No verso 1 no verso 6, ele começa reconhecendo que Deus sabe de todas as coisas. Ele reconhece isso a partir do verso 1. E no verso 1 ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E no verso 2 ele diz: sabe quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Ele começa a falar o quanto Deus ele conhece da rotina de Davi. Quanto Deus ele não somente conhece nossos pensamentos, mas sabe de tudo aquilo que nós fazemos. Ele conhece a nossa rotina e ele conhece cada parte dos nossos pensamentos. Davi ele tem consciência de que Deus examina os nossos pensamentos e tudo aquilo que pensamos está sob o conhecimento de Deus. Todos os pensamentos, sejam eles bons e ruins. Deus ele conhece cada um de nossos pensamentos, sejam pensamentos bons e ruins. Ele não somente conhece nossos pensamentos bons, mas ele também conhece, ele contempla aqueles pensamentos que estão na nossa cabeça que são ruins também. E Deus conhece todos os caminhos, assim como ele conhecia os de Davi. Ele conhece os nossos caminhos, tudo aquilo que nós contamos a ninguém, ele sabe de tudo. Então aquele segredo que muitas vezes nós não contamos a ninguém, nós não compartilhamos nem mesmo com as pessoas que nós amamos, Deus, ele sabe, ele conhece de cada motivação do nosso coração, ele conhece cada atividade mental, todos os nossos pensamentos, tudo está sob o conhecimento de Deus. E isso muitas vezes nos assusta, porque até mesmo os nossos pecados, aqueles mais íntimos, aquele pecado de estimação que a gente tem, saber que Deus sabe de tudo isso é muito, muito impactante. Esse salmo ele é muito pessoal, porque nos revela o quanto Deus nos conhece e o quanto somos íntimos dele, o quanto ele conhece cada parte da nossa existência e do nosso pensamento. Então esse salmo ele revela uma intimidade profunda, porque ele mostra o quanto Deus ele conhece a nossa intimidade, ele conhece o profundo dos nossos pensamentos. E tem uma parte desse salmo que fala que antes da palavra vir à nossa boca, Deus ele já conhece o que a gente vai falar. Então é muito maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que nos conhece, que sabe de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas criam ideias a nosso respeito, preconceitos, ideias prévias sobre nós, mas o que nos conforta é saber que Deus ele nos conhece, independente daquilo que as pessoas falem sobre nós, independente daquilo que as pessoas pensem sobre nós. Deus ele é o Deus que nos conhece. Quando nós compreendemos que Deus é aquele que nos conhece, de fato, nós não nos importamos com aquilo que as pessoas elas pensam sobre nós. Porque Deus ele sabe, nosso Criador, o nosso Deus, aquele que nós servimos, sabe tudo sobre nós. Então nós não nos importamos com aquilo que as pessoas elas pensam sobre nós. O verso 6 revela que Davi ele não se sente mal ao saber que Deus sabe de todas as coisas. Mas saber da grandeza do conhecimento de Deus o deixa maravilhado. Então saber que Deus ele sabe de tudo das nossas vidas,
não deixa Davi em nenhum momento entristecido, mas o deixa, muito pelo contrário, deixa ele maravilhado por saber que existe esse atributo tão precioso, que é a onisciência de Deus. Por mais que a gente estude todos os atributos de Deus, nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus. Tamanha é a complexidade e a grandeza do ser de Deus. E a nossa mente ela não consegue compreender tamanha grandeza. Sempre vamos dizer como Davi, esse conhecimento é muito elevado para mim. Então a gente está estudando os atributos de Deus, a gente está empolgado, a gente está lendo Salmos, mas é interessante e importante que a gente entenda que mesmo que a gente estude, leia muitos livros sobre, ouça muitas pregações sobre, nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus, nós nunca vamos conhecer Deus plenamente. E é interessante como Davi, ele reconhece que esse conhecimento é elevado demais para mim. Ele fala que o conhecimento de Deus é algo que a gente não consegue alcançar completamente. Lá em Provérbios 15, no verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Que os atributos de Deus ele causa sempre admiração em nós, como causava em Davi. Então, os atributos de Deus ele não deve causar uma certa desconfiança, porque às vezes eu penso que as pessoas ficam meio que indignadas às vezes de conhecer os atributos de Deus, mas ele deve causar admiração e temor e respeito por esse Deus. Então que a gente possa dizer como Agar, que Deus ele é o Deus que nos vê, e a gente possa sentir em paz com isso, sabendo que Deus ele conhece todas as coisas e ele contempla cada parte da nossa existência. Falando um pouco agora sobre a onipresença, que está lá nos versos 7 até o verso 12, depois se você quiser estudar esses salmos mais a fundo, estude, porque ele é um salmo que trata muito sobre esses 3 atributos. E que fala sobre como Deus ele está em todos os lugares. O que não significa que Deus ele é nenhuma força vital, nem nada, mas que ele é uma pessoa, ele tem vontades, ele tem desejos, mas ele é tão poderoso que ele consegue estar em todos os lugares. Então, para onde a gente vai fugir de Deus? Para lugar nenhum, porque Deus ele está em todos os locais que, enfim, né? Está em todos os lugares. Salmo 138, no verso 8, diz assim: se eu subir ao céu, lá tu estás, e se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, se a gente for para o céu, Deus está lá. Cachorro tá latindo. Se a gente for para o céu, Deus ele está lá com toda a sua santidade, com toda a sua glória. Mas se a gente for para o inferno, ele também vai estar lá, por meio de juízo e de ira, mas ele está lá. Muitas pessoas falam que o inferno é muito ruim porque Deus não está lá. Não, Deus está lá no inferno também, só que mostrando a sua ira e o seu juízo para aquelas pessoas que estão lá. Por isso que é necessário que a gente estude os atributos de Deus, porque muitas vezes a gente tem apenas essa perspectiva de um Deus que é só amor, e um amor muitas vezes bobo, muitas vezes a gente vê Deus como um amor humano. Mas a verdade é que o amor de Deus é um amor que corrige, um amor que tem um amor de pai, que tem um desejo de cuidar e de corrigir também. Então esse trecho prova que na verdade o inferno ele não é a ausência de Deus, é a presença de Deus em ira e juízos. No céu ele está em bênção e em glória. E aqui podemos ver que os atributos de Deus eles não são isolados, mas eles se complementam. Então, da mesma forma que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em alguns lugares, como a gente viu, ele está em santidade, em glória, em outros lugares, em ira, ele não revela a ira dele. Então, os atributos de Deus eles vão se complementando, eles não são coisas isoladas, mas faz parte de todo o ser de Deus, né? As características dele. Não tem como escapar da presença de Deus. Em lugar nenhum no universo, nem na escuridão, não há como se ausentar da presença de Deus. Seja você alguém crente em Cristo Jesus, que reconhece essa presença, ou você não sendo um cristão, não tem como fugir da presença de Deus, não tem como fugir do olhar dele sobre nós. Muitas vezes quando pecamos, deixamos de orar, ler a Bíblia, deixamos de ir para a igreja, deixamos de estar na presença de Deus, porque de uma certa forma nós queremos nos ausentar dessa presença, nós queremos fingir que Deus ele não existe, mas a verdade é que mesmo quando nós pecamos, Deus ele está contemplando tudo ali que a gente está fazendo. E então não tem como fugir da presença de Deus de maneira nenhuma. Agora vamos falar um pouco sobre a onipotência, que está lá nos versos 13 ao 16. E que Davi começa a falar acerca da criação, de como
o ser humano é criado, e ali a gente começa a refletir no poder de Deus por meio da sua criação e da forma como ele criou a humanidade. E refletir na criação, trazia profunda admiração e temor a Davi. Refletir na forma em que Deus criou o homem, fazia Davi refletir no poder de Deus. Então, refletir na criação, refletir na forma como ele criou a humanidade, fazia ele pensar na grandeza do poder de Deus, na sua onipotência. Deus ele tem poder sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação, e por isso que esse atributo é só dele, porque nós não temos poder sobre todas as coisas. Por meio do seu poder, ele pode realizar tudo aquilo que lhe agrada. Então, Deus ele pode fazer aquilo que ele quer. O poder de Deus é como ele mesmo, é infinito, é eterno, é incompreensível. Quem somos nós para duvidar de Deus e duvidar do seu poder? Eu acho que o poder de Deus é um atributo que nos conforta também, porque saber que nós servimos a um Deus que pode fazer todas as coisas é algo maravilhoso, porque nós às vezes estamos passando por problemas, por desafios na nossa vida, na nossa caminhada. Agora mesmo a gente está vivendo todo esse desafio, né, da quarentena, de estar distante das nossas comunidades, de estar distante da nossa igreja, distante de muitas vezes das pessoas que amamos, dos nossos amigos, da nossa rotina de estudo. Mas estar dentro desse contexto, saber que nós servimos a um Deus onipotente nos conforta. Então que esse atributo possa estar confortando você nesses dias. Que o poder de Deus possa estar confortando o seu coração. Saber que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas. Possa estar entrando dentro do seu coração e confortando o seu ser. A palavra de Deus, ele diz que quando ele foi criar o universo, ele criou do nada. Então nós que somos humanos, nós precisamos de matéria-prima para poder produzir qualquer coisa. Então se a gente quer produzir algum alimento, a gente precisa de matéria-prima. Deus, ele não precisa de matéria-prima. Ele criou o universo do nada. E isso tem que causar um temor no nosso coração, tem que causar admiração e confiança em Deus e fé em Deus. Então a gente vai fazer a oração para encerrar. Pai, nós te agradecemos pela tua infinita bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Agradeço por cada pessoa do louvor, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais. Enche do teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está em casa, cada jovem e adolescente que está em casa, que o Senhor possa estar motivando para que venha ser um tempo de busca ao Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a minha vida, a vida de Gabriel. Enche do teu amor, do teu Espírito Santo, da tua unção, fortalece cada vez mais e abençoa a rede de jovens, Senhor. Abençoa com crescimento espiritual nesses dias. Cada vez mais eles vão se aprofundar na tua presença, eles vão receber do teu amor e da tua unção, Senhor, nesses dias de quarentena. Protege e guarda cada um deles, Senhor, debaixo da tua mão. Protege a saúde da família de cada um, Pai. No nome de Jesus, amém. Eu queria convidar o nosso Steph, a nossa grupo de mídias que está aqui atrás. Suzane, pode ir, velho. Deixa ela. Tchau, gente. A gente tá com saudade. E você tá lá atrás, não vai aparecer. Vem a Carla. Vem, Jessé. Carla está aqui. Aí tá com saudade de você. Tomara que a gente esteja em breve no nosso assunto. Em nome de Jesus. Amém. Não acontece. Tomara. De verdade. Não vamos cortar não, vai ficar assim. Não. Vai.